A passe 6 vai passar para a passe 4, que é do mesmo conjunto. Então terminou no passe 4, quando sai daqui vai fechar lá para o passe 6. Se for as bobinas unidas desde a bobinadeira, desde a forma, feita na mesma forma, sem fazer emendas nelas, os fechamentos, só o fechamento final. Então a regra é essa. Eu mostrei até em diagrama elétrico anterior, a sequência terminou o passe 6, começa a fazer o passe 4, que faz mais o passe 6, terminou o 6 de um conjunto, parte para o próximo conjunto, inicia-se no 4, continua, faz o 6, então é a lógica, né? Pode ser que também não é regra. A lógica é essa. Uma bobina de passe 6 e uma de passe 4. Uma de passe 6 e uma de passe 4. Então, estamos terminando aqui já de finalizar essas finais da bobina de passe 6, que na verdade a de passe 4 eu já tirei. Posso estar dando nó aqui que não dá para ver nada. Vamos lá. Ver se nós conseguimos pegar o final dela aqui, onde é que ela está fechando para a outra próxima bobina. A partir daqui nós não precisamos mais nem muito detalhe aqui dessa bobina. Restam apenas 4 a 5 espiras. Ou seja, está finalizando. Não ter algum terminal desse fechamento de uma ponta aqui que tenha quebrado. Estou vendo ali muita perna ali. Realmente tal. Sobrou com a perna de fit. Deixa eu tentar puxar essa perna e ver para onde é que ela está indo. Vou ver aqui. Aqui. Pessoal, parece que nós terminou aqui nossa batalha porque não tem como pegar a continuidade da outra bobina. Vou dar uma forçada nessas bobinas aqui. Elas estão até bola. No começo eu tentei fazer isso aqui nem mexia. Um pouco mole. Nessa bobina aqui anteriormente não tem nem onde eu ver onde é que começa a perna. Ela tem uma perna aqui que torou, mas eu tô achando que arrancou foi de outra aqui. Mas talvez seja isso aqui. Vou puxar para fora esse estopo das bobinas aqui. Para livrar a passagem. E é isso aqui mesmo. Ó, pronto, tá aqui, ó. Então tá aqui, pessoal. Terminou lá a nossa bobina anteriormente. Primeira bobina que nós desmanchou foi a passe 6. Passou a passe 4. Finalizou na passe 4. Que uniu com essa, ó. No passe 6. Então essa perna aqui era a continuação da bobina de passe 4. Então aqui já parte no passe 6 dessa outra bobina seguinte. Só que você vê que agora o sentido que eu estou tirando esse fio é o contrário do outro. Tá vendo? Você lembra que a outra eu vinha tirando assim, ó? Eu estava tirando daqui, vinha por lá, e subia e vinha para aqui. E essa agora é para lá, ó. Ó, vem por lá, tá vendo? Passa por lá, sobe e vem pelo lado de cada bobina. Tá vendo? O sentido de espiras dessa bobina tá já ao contrário da outra, que é o que eu mostrei a vocês no diagrama elétrico. Uma bobina é para um lado, a outra é para o outro. Então só que, ó, torou o fio. Então só que você já observa, sempre vai ser isso. Se essa bobina aqui eu vinha tirando as espiras nesse sentido, eu vinha desmanchando ela desse canal e por lá e fazendo assim, ó, desmanchando, terminou aqui, passou para essa, veio, essa daqui já é o contrário. Porque esse lado dessa bobina aqui está muito bagunçado esse fio aqui. Ó, dá uma amolecida mais nela aqui, forçando ela aqui. É que não tem muito fio quebrado no lado de cá, senão nós desmanchava elas. É que está muito frágil esse lado de cá. Nós desmanchava ela, nós via bem detalhado. Se qualquer coisa que eu falei a vocês, se vocês têm um motor velho, quiser desmanchar para tirar essas dúvidas, ver até por curiosidade, façam. Vocês têm noção disso aí que eu falo, a questão do fechamento, de uma bobina dessa para outra. Lembrando que se você for fazer, tem que usar pin, né? Alguns motores, se o motor é meio novo, ele é mais mole o fio, não é duro que nesse aqui para remover não. E esse até removeria, o problema é porque esse lado aqui está bem frágil. Como quebrou muitos pontos aqui, esse fio aqui está bem oxidado nesse lado aqui, então esse fio desse lado aqui está quebrando muito. Você vê que não quebrou perna no estopo aqui em cima, ó. Aqui tão bom, quebrou perna na parte de baixo aqui, ó. Esse fio aqui que está podre. Ele tem muita oxidação desse fio nessa parte de cá. Talvez a posição do motor, onde talvez caia água, alguma coisa desse tipo. Então, nós não vamos conseguir tirar ele por causa disso. Começa a cortar fio e bagunça a coisa.
De trailer, não tem como não. Então, vou deixar aqui, pessoal. Eu vou tirar o esquema elétrico de uma bobina dessa. É o padrão do outro que nós fez. Não, isso aqui não muda, viu? Você vai ter uma amostra de uma amostra de um conjunto aqui principal e auxiliar, ou seja, uma bobina, um conjunto desse de dentro e um do de fora. Lembrando que nós já tiramos o esquema elétrico inicial aqui, eu já sei o que é as bobinas da parte de fora é minha auxiliar, ou seja, essas são as bobinas auxiliares, e as da parte de dentro, que seria no caso essa, é minha bobina principal. Eu quero uma amostra aqui do passe 6, quantas espiras tem e a bitola desse fio. Lembrando que a principal e auxiliar pode ser o mesmo fio, como também pode mudar. Mas aqui eu posso muito bem fazer esse motor a cópia de uma bobina com a outra. Posso fazer auxiliar copiada pela principal. Não tem problema. Pego a bitola de fio da bobina principal. Agora sempre é bom você tirar os dados elétricos original, porque você salva aqui o original e pode fazer sua modificação. Se não deu certo, você tentou. Se deu certo, a próxima você não vai ter nem quebra-cabeça. Você já sabe que tanto faz fazer a cópia da bobina principal na auxiliar. Sendo máquina de lavar, esse daí já não tem dúvida. A cópia da bobina principal é idêntica à da auxiliar. No caso desse aqui, que é um de tanquinho, às vezes muda um pouquinho, mas é pouquíssima coisa. Então você pode muito bem tirar a amostra de apenas uma bobina dessa, ou seja, passe 4 e passe 6 da bobina auxiliar. Não, na verdade vamos pela principal, que é a bobina que trabalha com maior potência. Passe 4 e passe 6 dessa bobina principal e copiar, fazer na auxiliar. Não vai ter problema nenhum, esse motor vai funcionar idêntico. Isso aí eu tenho certeza. Agora, o que é que eu falei? É bom tirar para você guardar o original aqui. Ó. De repente você fez, por algum motivo, não deu bom, isso e aquilo, então faça o que estava original, sem problema. Mas que a diferença é pouca. Bitola de fio aqui, até olhando o fio aqui, é a mesma bitola. Não muda aqui praticamente que em nada. Eu estou achando que a bitola da auxiliar parece que está um pouquinho mais grossa do que a principal. Tá vendo? Como se a bitola desse seja um pouquinho mais grossa. Mas não tem problema. Se você fizer pela principal, que é a bobina que está trabalhando com maior, quer dizer, na verdade que é a principal. Minha bobina principal tá com a bitola de fio um pouco mais grossa do que minha auxiliar. Então, é o que eu falei, não tem problema. Se você copiar o esquema da principal, que é a que está por dentro, copiou o esquema da principal, fizer na auxiliar, o que vai acontecer é que você vai precisar mexer com o capacitor, às vezes, para compensar. Nesse caso aqui, a bobina principal está um pouquinho mais grosso o fio. Então, certamente, o capacitor aqui com a bitola de fio mais fina é um capacitor menor. Se eu usar uma bitola de fio aqui mais grossa, vai precisar de um capacitorzinho um pouco maior. Então, o que pode acarretar problema é isso. Mas, sem problema, você pode copiar a principal pela auxiliar. E compensa no capacitor. Mantém o próprio capacitor, mas, tipo assim, olha a amperagem, deu boa, deu. Então, não tem problema. Mas, o risco é esse. A principal tem uma bitola de fio um pouco mais grossa e você vai fazer auxiliar comparada à principal, então o capacitor aqui certamente pode ser um pouquinho maior esse capacitor. Esse motorzinho aqui não tem mais referência do capacitor dele, ó. Não tem a etiquetazinha mais. Acredito na carcaça dele também não tenha. Tem não. A carcaça dele é de alumínio. É bom quando tem, que aí você compara o capacitor. Mas não tem problema. Geralmente esse tanquinho aqui é 12 a 15 microfarad. Aqui para tensão 220. Quem for 110 vai aumentar bastante. Geralmente vai ser bem o dobro disso aí. Então, pessoal, aqui nós já finalizamos aqui. Aqui eu vou mostrar depois a vocês fazendo essas bobinas. Vou tentar ver se eu acho aqui um material para nós fazer um vídeo confeccionando a forma. De repente alguém não quiser comprar fake, quiser fazer, é bem simples, não é não é coisa difícil. Mas o intuito é aprender a fazer as bobinas. O material de rebobinamento, bobinadeira, forma, isso aí aos poucos. Quem não quiser gastar com material para comprar eles, pode estar fazendo as suas. Pelo menos a bobinadeira, que é o mais caro, dá para fazer sem problema. Já as formazinhas é bom comprar elas de quem tem ela pronto, bem feitazinha, torneada, porque trabalha com balanceamento. Se você fizer ela de qualquer jeito e não tiver balanceamento, dá problema. Trepidação na própria bobinadeira. Então, as formas tem que ter cuidado disso, é o balanceamento delas. Mas, nosso assunto era esse, pessoal. Vamos aí ao próximo conteúdo.